E aí, meus amigos, tranquilidade? Estamos aqui com mais um vídeo e um vídeo extremamente foda, tá? Esse vídeo aqui eu tô trazendo um conteúdo bem detalhado, bem avançado pra vocês, tá? Então eu peço que você pegue a caneta, o papel e já fique ligeiro aí, porque o conteúdo que eu vou passar aqui é sensacional, tá? Eu vou te passar um passo a passo de como conseguir conquistar a consistência dentro do mercado de opções binárias, tá? De como você começar a conseguir ganhar dinheiro, né? Além de tudo, né? E vou passar também alguns detalhes extremamente bem mais avançados, tá? Eu vejo muito o canal de outros traders aí, antes de eu ser consistente, antes de eu conseguir conquistar isso, eu buscava muito isso, né? Estudar e tal. Então eu entrava em diversos canais buscando isso. Aqui e em diversos canais eu nunca encontrava o conteúdo completo, era sempre bem picado, ou era sempre um conteúdo que a pessoa passava só um pouquinho e não explicava direito, enfim, era muita coisa que não encaixava na minha cabeça de jeito nenhum. E quando eu consegui a consistência, eu comecei a perceber que eles não falavam algumas coisas importantes, coisas que eu vou citar aqui nesse vídeo, tá bom? Então se você curte opções binárias, curte o meu conteúdo, eu já vou pedindo com antecedência, deixa aquele like que vai fortalecer demais mesmo aqui no conteúdo, tá? O like ele faz com que o vídeo seja divulgado para muitas pessoas, então você vai me ajudar a ter um desenvolvimento muito legal aqui dentro da plataforma do YouTube, tá bom? E também vai me motivar demais. E comenta aí embaixo o que você acha, de definir um plano de trade. É importante, não é? Você já tem um plano de trade definido, tá? E lembrando também que lá no meu Instagram eu posto direto conteúdo novo, um conteúdo sensacional também, beleza? Então vamos lá, galera. O passo a passo é bem detalhado, tá? É um vídeo um pouquinho mais longo, mas é bem detalhado mesmo. Eu vou dar diversas formas de você fazer um passo a passo do seu plano de trade. Eu vou dar outras opções além da minha, né? E também vou mostrar qual que é o meu aqui, né? Eu vou definir o meu plano de trade com vocês aqui, tá bom? Então, cada passo é muito importante, tá? O trade em si, tem muita gente que tá começando agora, tem muita gente inclusive que tá chegando agora no canal, né? Seja bem-vindo aí no canal. Para quem não sabe, eu já vivo de opções binárias e também de outras fontes de renda, outros mercados, ações e mini índice, dólar e outras coisas. E eu ensino aqui dentro do meu canal opções binárias, tá bom? Então, para quem não sabe, eu já defini o meu trade há muito tempo. Mas para definir o meu trade, eu demorei um tempo, porque eu demorei um tempo para sacar que esse era o lance do segredo do mercado. É você definir como vai ser feito tudo aquilo, ter tudo organizado, passo a passo certinho, tá bom? Como assim ter tudo organizado? Ah, eu já tenho organizado, eu acordo todo dia e opero pro back. Tá bom, mas não é só isso. Tem uns detalhes muito importantes que você tem que implementar no seu operacional e tudo, tá? Então vamos lá, vamos no passo a passo aqui eu vou colocar o número 1, que vai ser a nossa primeira regrinha do nosso passo a passo. Qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer antes de começar a ter um trade definido, né? Um plano de trade definido. É definir o horário de operação, tá? Eu vou colocar aqui horas. É basicamente o horário de operação. Que horário que você vai operar? O período da manhã, o período da tarde, é o período da noite? Que horário você tem livre para se dedicar a isso, tá? Então eu vou colocar aqui M de manhã, T de tarde e N de noite, tá? Então aqui basicamente você vai ter 3 horários diferentes para escolher, tá? O noite ele também se incrementa na madrugada. Ah, Cauê, eu preciso operar apenas em um horário, eu posso operar nos 3? Claro que você pode, mas já vou logo avisando, é uma coisa que sobrecarrega bastante a cabeça, você vai enjoar, você vai se estressar, você não vai curtir isso aqui, tá bom? Então eu já recomendo um tipo de horário você escolher. Como o canal aqui ele ensina muita gente que está começando, né? Aqui não tem, acredito eu que ninguém aqui que está assistindo o vídeo já seja consistente, já tenha o operacional todo definido, já ganhe dinheiro com o mercado, porque até então, se você já ganha dinheiro, você não teria que estar procurando ajuda, assim por dizer, né? Mas enfim, eu acredito que a maioria das pessoas estejam acessando aqui o vídeo para aprender de uma vez a ganhar dinheiro com o mercado, né? Qual que é o plano de trade que eu vou fazer? Então a maioria aqui está iniciando ainda, é uma galera que está aprendendo, ainda é um pessoal que está aprendendo o que é o mercado financeiro.
Então eu gostaria mesmo que você focasse em um horário só, tá? Que vai ser bem melhor para você, vai ser uma coisa bem mais fácil de decorar, uma coisa bem mais fácil de se acostumar, tá? A gente não pode ficar misturando horário, misturando operacional, misturando nada, porque bagunça a nossa cabeça. Mais ou menos o nosso cérebro, ele funciona dessa forma, ele recebe uma informação. E se uma informação não bate com a outra, uma informação, por exemplo, a vela verde é de compra, mas a vela vermelha também é de compra. Vamos supor, ó, duas informações que não dão muito certo, uma não bate muito com a outra. Então o seu cérebro ele dá uma bugada, assim por dizer, ele não sabe como reagir, ele começa a jogar informações de outras coisas para você tentar despertar aquilo, dispersar, né, por dizer, falei errado, dispersar aquele pensamento, ele tenta fazer de alguma forma que você chega numa conclusão, certo? Então isso faz sua cabeça já pensar bem bagunçado, então é muito ruim você querer operar em vários horários, você querer adicionar muitas operacionais em cima da sua estratégia e etc, tá? Então defina um horário de trade, tá? O horário que você vai operar. Eu particularmente gosto muito de operar no período da manhã e também no período da noite, tá? Eu opero às vezes no período da noite. Então, eu definindo aqui, claro, eu vou utilizar o da manhã, né? Que é o horário que eu aprendi quando eu iniciei o mercado financeiro. Eu comecei a aprender no horário da manhã. Então, eu vou escolher aqui o horário da manhã, tá bom? Como meu operacional, como meu plano de trade. Então, o primeiro passo, horário definido, eu vou definir no horário da manhã, que é o horário que eu tenho livre, o horário que eu me sinto melhor para operar aí, tá bom? Então, segundo passo aqui, vamos para o passo 2 agora. Qual que é o passo 2? O passo 2 é você definir o seu... Eu vou colocar OP aqui, tá? Mas é definir o seu operacional. O que é operacional? É o que você vai utilizar na sua entrada, tá? Voltando aqui na parte que eu disse que eu acredito que a maioria que está aqui no vídeo ainda é iniciante, então eu acredito que a maioria está começando a aprender agora. Então já logo de cara eu informo, não façam um monte de informações de confluência, tá? Tentem pegar o básico, não comecem tentando aprender todos os operacionais. Foca em um só, tá? Lembrando a todos vocês que os operacionais que eu vou citar aqui são alguns dos meus operacionais, tá? Existem vários e vários, mas aqui eu vou citar alguns dos meus operacionais, tá bom? Vou colocar PB, eu vou colocar tudo em diminutivo, tá bom? PB de pullback, vou colocar FR aqui, ó, de falso rompimento, tá bom? Vou colocar assim, que é de consolidação, beleza? Vou colocar ali fluxo e heavy de reversão, tá? Esses aqui são alguns dos meus operacionais. Tem outros ainda, consolidação e etc. Inclusive, se você quiser se especializar em mercado de opções binárias, começar a ganhar dinheiro com opções binárias, eu recomendo muito que você acesse os detalhes do meu curso, tá? O meu curso ele está em promoção, ele é um conteúdo que eu acabei de criar ele, então é um conteúdo extremamente avançado, com tudo que eu uso hoje em dia, um conteúdo muito novo, e ele está num valor promocional, como é lançamento, ele está num valor bem promocional, recomendo vocês irem lá no meu chat e verem os detalhes dele, tá? Então se você tiver interesse em conhecer esse conteúdo, entre em contato comigo que eu vou passar todos os detalhes, tá? Lembrando, está com valor promocional, e se você quiser aprender a viver realmente de opções binárias, aprender uma estratégia muito avançada de opções binárias, uma não, né? Várias estratégias, todos os meus operacionais, todas as minhas técnicas e tudo que eu uso mesmo em opções binárias, né? Então, se você quiser ter esse conteúdo, é só entrar em contato comigo que eu vou passar os detalhes, beleza? Então, voltando aqui, o segundo passo, no caso aqui, você vai procurar o seu operacional. Qual é o operacional que eu comecei? Eu comecei no caso, eu comecei pela retração, porém aqui eu vou citar o pullback, tá? Por que o pullback? Porque de manhã eu acho melhor o pullback, e também o pullback eu acho que é um operacional muito mais assertivo, muito mais interessante de aprender, tá? Então vamos agora para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo, galera? O terceiro passo, pessoal, eu vou colocar Merc aqui, que é mercado, tá? O que é o mercado? É você analisar qual tipo de mercado que você vai operar, qual que é o seu mercado preferido. Não que você só vai operar nele, mas você vai ter que começar por ele para se adaptar, tá bom? Então qual que é o mercado que você vai começar se adaptando? É um mercado lateral? É um mercado que ele já é mais tendencioso, né? Ele já tem uma força para alguma região, então ele está em tendência. Ou é um mercado que ele já fica meio parado, é um mercado que ele está consolidado.
Então você vai buscar saber qual que é o tipo de mercado, qual que é o tipo de gráfico que atende melhor ao seu operacional e o horário que você está operando, tá? Eu, como opero no período da manhã, é um horário que tem muito movimento. Por quê? No período da manhã, o gráfico, ele tem diversas bolsas abertas. A maioria das bolsas do mercado financeiro, do câmbio, etc, estão abertas. Então ele tem uma volatilidade grande, ele tem um movimento bem grande. Muita gente está movimentando dinheiro dentro do mercado de câmbio. Por isso que o horário da manhã é conhecido como um horário que tem mais movimento, que tem uma volatilidade maior, beleza? O horário da tarde é um horário que ele já está um pouco mais parado. Algumas bolsas já estão fechadas. A maioria dos investidores já pararam de investir, já acabaram seus investimentos, porque eles tiram o horário da manhã para isso. A maioria das empresas já fecharam suas ações, seus horários de investimentos. Então o período da tarde ele começa a decair, é um horário que ele começa a ficar muito fraquinho. Então as velas não buscam fazer pullback, não buscam tendência, elas não entram numa força de alta ou de baixa, elas ficam muito tempo paradas. Então o período da tarde já começa a ficar complicado. Agora o período da noite, ele é ambos os lados, tá? Ele até um certo momento, ele fica muito parado, sem força nenhuma. Mas depois de um certo tempo, a bolsa do Japão e de algumas outras regiões lá desses lados, começa a abrir. Então aqui no Brasil é de noite, mas nessas regiões são de dia. Então algumas bolsas estão abertas. Para quem opera em opções binárias, que é o nosso caso, que é o que eu ensino aqui no canal, a bolsa JPY, né, o mercado, o câmbio JPY, ele se movimenta muito mais no período da madrugada, tá bom? Madrugada, à noite, assim, depois das 10 horas da noite. Então eu recomendo muito, se você for usar à noite, operar o JPY, tá bom? Mas enfim, estou no horário da manhã. Defini meu operacional como pullback, porque dentro de todos esses aqui, esse aqui é o mais fácil e o que eu mais sei fazer. Então esse é o meu operacional. E agora o meu mercado eu vou definir. O mercado de pullback eu preciso que ele siga uma tendência. Por quê? Porque o pullback ele se baseia em rompimentos de regiões. Ou seja, eu preciso que ele esteja numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Então eu vou escolher a tendência. E um outro motivo muito importante para me escolher a tendência é o horário que eu estou operando. No horário da manhã, o mercado ele é muito mais volátil, então a tendência é muito mais interessante. Então eu começo a fazer uma junção das coisas, tá? Eu opero no horário da manhã que tem muito movimento. Escolhi o pullback porque o pullback é um gráfico que precisa de movimento, eu preciso de força nas velas para conseguir um pullback. E eu vou operar os gráficos que estão seguindo uma tendência, tá? Porque se o gráfico tá lateral, ele não vai pegar pullback em lugar nenhum. Se ele tá consolidado, ele tá travado. Agora se ele tá em tendência, ele tá seguindo uma tendência de alta ou de baixa. Então eu tenho pullbacks para fazer de operações, tá? Então ele se encaixa muito mais dentro do meu operacional. Por isso que eu vou optar pelo tendência, tá? É a opção mais interessante para mim até o momento aqui. Dentro de todas essas, um mercado em tendência é aquele mercado que você consegue ver que ele está rompendo topos e fundos e fazendo esses pullbacks, tá bom? Então, tendo o horário da manhã com volatilidade, o pullback como operacional definido e gráficos em linha de tendência, agora só falta mais algumas coisas para a gente adicionar e ter um plano de trade definido 100% aí, beleza? Deixa eu passar aqui para a próxima parte. Apagar isso aqui é maior problema, eu não consigo aumentar a borracha, tá com problema aqui no meu pente. Ei, caralho. Então vamos lá, pessoal, apaguei tudo aqui. Vamos passar para a próxima parte, né? Eu falei primeiro sobre o horário que você vai operar, o operacional que você vai utilizar e qual que é o tipo de gráfico que você vai utilizar. Então até então você já tem 3 passos a seguir. E a gente vai agora por quarto passo, eu digo aí um dos passos mais importantes você prestar atenção, tá? Porque é aqui nesse passo que muita gente se encrenca, se embola e acaba perdendo dinheiro por conta disso, tá? O que é o quarto passo? Eu vou colocar aqui linhas, vou colocar L de linhas e I de indicadores, tá? Linhas e indicadores. O que são linhas e indicadores? Basicamente é o seu suporte, é a sua resistência ou o indicador que você usa. No caso aí vamos citar um exemplo, bandas de Bollinger é um dos indicadores que eu já recomendei aqui no canal. Inclusive pesquisem aí no canal caso vocês tenham interesse. Inclusive tem outros indicadores que eu recomendo, ensino também lá dentro do meu curso particular. Então quem tiver interesse em adquirir esse conhecimento avançado de price action em opções binárias, recomendo muito. Vai buscar
buscar os detalhes desse meu curso, que com certeza você vai aprender muita coisa, tá? É um conteúdo sensacional, um conteúdo novo que está na promoção, beleza? Mas vamos lá, linhas e indicadores. Por que linhas e indicadores é importante? Você não pode ficar bagunçando a sua cabeça de informação. Não adianta você querer aprender a colocar um tipo de linha, no outro dia aprender outro tipo, no outro dia aprender outro. Na verdade, você tem que definir o plano de trade, que é a finalidade desse vídeo. Então você tem que definir qual é o tipo de marcação que você vai usar, qual é o indicador que você vai usar. Então vamos lá. A gente tinha como base pullback, então a gente tem que utilizar suporte e resistência, porque o pullback ele basicamente rompe suportes e resistências, né? Ele vai buscar aqui o suporte, rompe, faz o pullback aqui em cima. Então eu tenho que utilizar o suporte e a resistência como marcações. E qual que é a outra linha muito importante dentro de um mercado financeiro para quem opera pullback em um mercado dentro de uma tendência, né? Que foi os operacionais que a gente definiu como o nosso plano de trade ali anteriormente, né? Então a próxima linha que eu vou utilizar são linhas de tendência, né? Para fazer a confluência das minhas regiões, tá? Então é muito importante você definir quais são as linhas que você vai utilizar. Não fiquem utilizando um monte de linha, adicionar um monte de coisa, tá? Então basicamente esse daqui é o que eu vou adicionar. O que mais que você tem para adicionar? Você pode operar uma Fibonacci. Vou escrever Fibo aqui. Você pode utilizar apenas suporte e resistência, né? Você pode utilizar algum outro tipo de marcação especializada, alguma outra forma de marcar que você tenha aprendido. Você pode definir várias. O que você não pode fazer é misturar tudo de uma vez, tá? Que começa a fazer uma bagunça na sua cabeça. Então logo em seguida que você define qual que é a sua linha, qual que são as formas que você vai marcar nesse gráfico, você vai ter que definir uma coisa muito importante. Qual que é o indicador que você vai usar? Agora há pouco eu falei sobre a banda de Bollinger, né? Eu vou colocar BB aqui. E aqui embaixo eu vou colocar VL de volume, tá? Que é um indicador aí também sobre o mercado financeiro, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, banda de Bollinger é um indicador muito bom para um mercado que está como? Em lateral. E um mercado muito bom que está movimentando com suporte e resistência para operar o que? Uma retração, vou colocar R de retração. Então banda de Bollinger ela não se encaixa dentro do meu operacional, porque eu quero uma tendência e eu quero também operar pullbacks, então não vai se encaixar uma banda de Bollinger para mim. Então eu automaticamente já não vou operar banda de Bollinger com Fibo nem nada, porque para mim não vai se encaixar. Agora, se eu aplicar o indicador de volume, onde eu consigo ler se o gráfico está tendo uma força de alta, uma força de venda, né? Se tem muito player vendendo, muito player comprando, eu já consigo ter uma resposta diferente da minha tipo de análise. Porque se tem muita gente comprando e o mercado rompeu a região, eu tenho uma confluência de informação. Eu já sei que aquela região ela é forte, ela foi rompida e um pullback ali vai ser muito interessante. Então aqui no quarto passo a gente tem que definir as nossas linhas e nossos indicadores que vamos utilizar no nosso operacional. Eu, como estou utilizando pullback em um gráfico de tendência, eu vou escolher o volume com linhas de suporte e resistência básico, tá? Suporte, resistência e tendência de alta ou de baixa, aí dependendo do mercado. Então eu basicamente defini até aqui muitos passos para o meu trade, tá? Eu já estou num nível bem avançado, com isso tudo que a gente definiu aqui já dá para ganhar dinheiro com o mercado, tá? Mas aí que vem a virada de chave, eu vou começar agora a passar algumas informações um pouco mais avançadas, algum conteúdo que vocês provavelmente não viram dentro do mercado, dentro do YouTube, até porque é um conteúdo que muita gente prefere passar de curso em curso, vendendo curso, tá? Eu já não, eu vou passar aqui direto para vocês. Tá? Então, deixa eu só apagar isso daqui. Então vamos lá. Falamos do quarto passo, né? Que só incrementei lá a questão de que você tem que adicionar uma linha de tendência, vocês têm que adicionar um indicador que faça parte do seu operacional. Então, basicamente, vocês definiram quase todo o operacional. Qual que é o quinto passo? Que é uma das coisas que quase ninguém fala, tá? Vou falar que o quinto passo é padrões, tá? O que é padrões? São padrões de vela, padrões de movimento, padrões de gráfico. Então padrões é uma questão muito importante a ser adicionada na sua análise, né? Por que que é muita... Eu escrevi padrões, né? Legal que o português tá ótimo.
Então, você definir o padrão de vela que você vai utilizar, o padrão de movimento que você vai utilizar é muito importante, tá? Qual que são os padrões de vela? Existem vários e vários padrões de velas diferentes, porém, a gente vai trabalhar com alguns apenas, tá? Não vamos utilizar todos. Eu vou citar alguns aqui e dentro desses a gente vai encaixar dentro do meu plano de trade qual que é o melhor, tá? Vou começar falando sobre o Doji. Depois do Doji eu vou falar também sobre o engolfo, tá? Depois do engolfo também vou falar sobre os 3 soldados, né? Que é o padrão de alta. Também vou falar sobre o Harami. Esses aqui são tudo padrões que vocês aprendem lá no meu curso, tá? Lá no meu curso individual que eu acabei de fazer o lançamento, um curso muito avançado. Então se você tem interesse em aprender, lá no meu curso você vai ter esse conteúdo, tá bom? E também vou falar sobre... Vamos supor aqui, vamos falar mais uma vela aqui, uma vela reversiva, padrão reversivo assim, um martelo reversivo. Então eu vou falar sobre alguns padrões e qual que vai se encaixar melhor no meu operacional, por exemplo. Aqui a gente tem o Doji. O Doji é indecisão de mercado. Então se o mercado está indeciso, automaticamente ele não sabe se está em tendência ou não está em tendência. Então o Doji ele é um tipo de padrão muito raro de acontecer nos momentos que a gente quer pegar um pullback, tá? Ele é difícil ele acontecer. Às vezes ele aparece antes do rompimento. Então eu vou colocar que eu vou adicionar ele, mas ele raramente vai me funcionar alguma coisa. Porém ele me diz que está indeciso o mercado. Mas se o mercado ele tá parado, ele está indeciso e ele decidiu que foi para cima, pegar um pullback nessa região se torna muito interessante. Então se o Doji apareceu aqui atrás, o pullback aqui é muito legal, tá? Por isso que eu vou adicionar o Doji, mas ele não é o melhor padrão para um pullback, tá? Em seguida aqui a gente tem o engolfo. O engolfo é o melhor padrão para um pullback, tá? Porque o engolfo ele mostra troca de força, tá? Ou uma força grande para alguma região. Então eu utilizo o engolfo com toda certeza no pullback. Ele acontece demais no M5, no gráfico da manhã, tá? Aqui tem um padrão 3 soldados, eu não utilizo ele porque ele é um padrão muito arriscado, ele pode muitas das vezes crescer com 3 soldados e reverter toda essa força. Não é um padrão que se encaixa dentro do meu operacional, tá? O Harami também é um padrão que ele não se encaixa muito bem, porque pra mim, dentro das minhas operações, ele não foi um padrão que correspondeu com diversas entradas positivas. Muitas das vezes ele falhou a análise, então eu não adiciono o Harami pra mim, tá? E esse daqui é o padrão de vela de reversão, né? Uma perca de força ou ganha de força, dependendo do tipo de gráfico que você tá. Então eu não utilizo ela para o meu padrão de pullback também. Eu utilizo ela apenas para operações de retração ou falso rompimento. Para mim ela fica muito ruim no pullback, então também não vou adicionar ao meu operacional. Então aqui eu adicionei mais 2 padrões gráficos para o meu operacional. Então até aqui a gente definiu praticamente 100% do trade. Do trade em si a gente definiu 100%. Que foi todos esses passo a passo que a gente passou anteriormente. E agora com essas informações a gente já tem um plano de trade praticamente completinho. Aqui com toda certeza você já vai ter uma visão muito mais ampla do mercado financeiro, de opções binárias, qualquer tipo de coisa relacionada, tá bom? Então agora eu vou passar uma informação muito mais avançada, tá? Uma coisa bem mais detalhada, um conteúdo que eu não vejo em nenhum canal no YouTube, nenhum trade aí que eu, pelo menos, assisti, nunca passou esse tipo de conteúdo, tá? Então eu já vou logo avisando, se você tá gostando do que você tá assistindo, deixa um like aí, porque o like ele fortalece demais na divulgação do conteúdo, ele ajuda a chegar em muitas pessoas, então vai me ajudar demais, beleza? Então vamos lá, vamos passar agora pro passo mais importante, pra questão mais importante, pro segredo que nenhum trader aí costuma dizer sobre o mercado financeiro, sobre as opções binárias, sobre o mercado financeiro em geral todo aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a numeração do 1, porque basicamente aqui a gente vai começar um plano diferente, vocês vão entender. Aqui a gente já não vai falar muito de trade, a gente vai falar um pouco sobre emocional, sobre mentalidade, sobre psicológico, tá?
Por que que isso é importante? Porque o trade ele mexe com o dinheiro, tá? O dinheiro ele faz parte da nossa zona de conforto, ter o dinheiro. Então a partir do momento que a gente está arriscando perder esse dinheiro, a nossa zona de conforto sai do padrão. Ou seja, o nosso cérebro ele começa a interagir com você de um jeito tipo, ô, cuidado aí, você tá fazendo alguma coisa que não tá no costume. Então é tipo, o ter medo de operar, ter medo, ter ansiedade, é tudo uma forma do seu corpo reagir a uma coisa que você não tem costume. Então, isso é normal você sentir. É como se o seu corpo estivesse falando, ó, toma cuidado. Aí o que você tá fazendo é uma coisa perigosa, é uma coisa que você já leu em artigos que não é legal. Então o seu cérebro ele manda a informação de que você pode estar correndo algum risco. Isso é muito bom, a gente não pode falar pra nós mesmos que a gente não queria ter esse sentimento, porque isso ajuda a gente em muitas situações, tá? Não vou ficar citando situações nem nada, mas a gente sabe que muitas das vezes a gente sente que ali não é um lugar legal, ou alguma coisa ali vai acontecer e acaba acontecendo. Isso é de todo ser humano, todo mundo tem esse sexto sentido, assim por dizer. Mas você saber controlar os momentos corretos de sentir tal emoção é algo muito importante. Então, o que eu vou falar aqui primeiramente? Você ter o autocontrole da sua ansiedade, do que você sente é muito importante. Então, como a gente pode ter esse autocontrole? Existem várias formas, tá? Eu vou passar algumas informações aqui, algumas formas para te ajudar com isso, que foram coisas que me ajudaram também, tá? Mas a resposta está em diversos lugares, tá? Eu vou só passar o que me ajudou, porque às vezes o que eu faço talvez ajude você, tá? Lembrando vocês que o curso que eu tenho disponível aqui, ele tá com conteúdo muito avançado, um valor promocional show de bola para vocês, tá? Então os detalhes deles estão todos no meu privado lá, pode entrar em contato. Se tiver qualquer dúvida, aliás, não somente sobre o curso, qualquer dúvida sobre qualquer tipo de coisa, vocês podem entrar em contato lá que eu vou responder todos vocês, tá bom? Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu defini o horário da manhã para operar, certo? Então, logo que eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço é operar. Tá bom? Muita gente que opera de manhã já levanta da cama e vai direto operar. E é aí que tá o erro, tem muita gente que comete esse erro. A nossa cabeça acabou de acordar, a gente acabou de ligar o nosso cérebro, assim por dizer. Então tem muita coisa raciocinando. É como quando a gente liga o nosso notebook, por exemplo. Ele demora um pouco para ele começar a agir rápido, responder rápido com as suas ações, porque ele demora um pouco para esquentar. O nosso corpo funciona da mesma forma. Então, ao invés de você levantar e operar, levante e vai fazer alguma coisa que desperte o seu cérebro a pensar melhor, tá? O que eu faço? Logo que eu levanto, a primeira coisa que eu faço, além da higiene e etc, eu vou direto para um alongamento, tá? Deixa eu anotar aqui, um alongamento, porque no alongamento eu consigo despertar o meu corpo bem melhor, tá? Vou colocar alongar. Porque a partir do momento que você alonga, que você acorda e faz aquele movimento de se esticar o corpo, de acordar o corpo, você começa a ligar o seu corpo praticamente. Você começa a conectar, movimentar o sangue pelo corpo, então você acorda um pouco mais. Você não tem aquelas dores no corpo, aqueles estralar, que você está andando e do nada estrala um joelho. Você já se esticou, então você já está basicamente com o corpo acordado, tá? Então aqui é muito bom porque você acorda um pouquinho da sua mente, né? Você foca um pouco em fazer um alongamento e também acorda um pouco do seu corpo, e também é muito bom para a saúde, né? Não vamos deixar de lado a questão que a saúde é muito importante, tá? E logo depois que eu alongo, eu vou tomar um café, galera. Tomar um café, que eu digo, mas tomar café é normal, não sei o que. É muito importante essa parte, tá? Eu vou citar uma coisa muito importante aqui. Por que tomar café é muito importante dentro de mercados financeiros, tá? Eu não tô falando café do gênero café, o pó de café. Eu falo café, comer alguma coisa de manhã, um café da manhã. O café da manhã ele é muito importante desde que você faça da maneira correta. Tem muita gente que faz errado, que vai lá, coa um café, passa uma manteiga no pão, pega um saquinho de bolacha, senta na frente do computador e começa a operar. Isso aí é um dos maiores erros que acontecem. Eu vejo em todo lugar. Eu tenho muito aluno meu que era extraordinariamente inteligente, operava certinho as coisas, mas se cagava todo na questão de entrar no gráfico comendo, prestando atenção em passar a manteiga em pão, ou se
o café vai esfriar. Isso fazia com que a cabeça dele ficasse um pouco perdida e ele acabasse deixando de prestar atenção em detalhes extremamente importantes, porque dentro do mercado financeiro são detalhes que fazem a diferença, tá? Não é algo muita gente fala, o mercado é simples, o simples funciona. Realmente é simples, o simples funciona. Inclusive tudo que eu passo no meu curso individual é tudo simples, é fácil de aprender. Em menos de 4 horas você já tem tudo na cabeça. Só que a questão de você ter que estar sempre se dedicando, sempre praticando é muito importante. Então você tem que praticar muito dentro o conteúdo do curso, muito o conteúdo do YouTube ou muito o conteúdo de qualquer coisa que você esteja aprendendo, para aquilo enfrincar na cabeça de uma forma que não vai sair mais, que você aprenda de verdade, tá? Então o café ele acaba atrapalhando quando você toma o café operando, você fica com uma muita informação na cabeça, você ou come, ou você mastiga, ou você toma o café, ou você opera, ou você esfria o café, ou você vai lá buscar outro, e etc. Muita coisa acontece. Então, o certo é você sentar na mesa. Eu vou colocar aqui café, né? O certo é você sentar na mesa, fazer o seu café, preparar tudo certinho, preparar a sua mesa e comer tudo sentadinho ali, já pensando em gráfico, sei lá, pensa e hoje eu vou operar só pullback, começa a calcular uns pullback na sua cabeça, mas não mistura operar realmente com tomar o café. Isso aqui é uma das maiores erros que existe para qualquer trader, tá? Isso aqui atrapalha demais. Então, tomem muito cuidado nesse quesito, tá? Então, beleza, acordei de manhã, fiz minha higiene, tomei meu café, me alonguei. Agora vem um dos passos que também são muito importantes e eu não posso deixar de citar eles, tá? Inclusive, se você não faz isso, e eu vou falar um dos problemas que eu tinha, né, com o mercado financeiro e o que eu fiz para solucionar. Se você tem esse mesmo problema que eu vou falar, eu recomendo demais isso aqui, que com certeza vai te ajudar, tá bom? Bom, quando eu comecei no mercado de opções binárias, no mercado financeiro em si, eu reparei que um dos meus problemas tava me causando tipo um transtorno enorme, tá? Pra quem não sabe aí, quem não é inscrito tão antigo, não acompanha muito os meus vídeos, sabe que eu sofri durante um bom tempo de transtorno de ansiedade, entre outras coisas também, mas como a gente tá falando sobre o mercado financeiro, sobre um passo que vai mudar, eu vou citar apenas o que seja relacionado a isso, tá? Então, um dos problemas que eu tive na minha vida muito grande foi a questão da ansiedade, do transtorno de ansiedade, da hiperatividade, de ficar muito ansioso com qualquer coisa, tá? Isso acontece com muita gente, tá? Então, muitos alunos meus também precisavam muito desse tipo de ajuda e graças a isso que eu vou falar pra vocês, eles tiveram uma solução, tá? E eu também, inclusive, eu fiz isso no começo, faço até hoje e eu tenho uma vida muito melhor por causa disso, tá bom? Mas enfim, eu tenho um problema de ansiedade, eu não consigo esperar, eu não consigo falar devagar, eu não consigo andar devagar, eu fico mordendo meus dedos. E dentro do mercado financeiro isso é muito ruim, muitos já perceberam aí, vamos supor, você que tem esse tipo de problema, você fica mexendo a perna, você quer andar pela casa, você fica roendo a unha, você fica se mastigando, ou mexendo no dedo, tirando pelinha do dedo, você faz várias coisas. Isso é correspondente ao transtorno de ansiedade, você tá muito ansioso, você tá com muita energia correndo no seu corpo, você tá com a cabeça pensando em muita coisa e automaticamente o seu corpo ele começa a jogar movimentos para diversos pontos assim que sejam fáceis de mexer. Então você começa a mexer um joelho, você começa a mexer os dedos, você começa a se morder, você começa a andar pela casa, aí você quer conversar, você começa a falar, você não para. Então a ansiedade ela acaba atrapalhando muita gente, tá? E uma das soluções para esse tipo de problema foi a meditação, tá? Deixa eu escrever aqui. Então meditar se tornou uma das coisas mais importantes do meu dia a dia. Até hoje eu faço isso e eu não deixo de fazer nem dias que eu não opero, tá? Sábado, domingo, todos os dias eu medito. Porque eu aprendi a meditar de diversas formas, né? Então eu consigo às vezes meditar tomando um banho, andando, correndo, qualquer coisa. Porém a meditação, ela é uma coisa extremamente importante que tem que ser adicionada no seu dia a dia se você sofre com esses problemas de ansiedade, tá? Então qual que é a dica que eu vou te dar para essa meditação, tá? Eu não vou só falar meditar, eu vou falar um pouco sobre a meditação em si. O problema da meditação em si é que ela faz com que você desacredite um pouco de que tá acontecendo, que tá dando certo. Por exemplo, a primeira vez que eu meditei,
que eu tentei, eu não achava a posição, eu não achava confortável, eu não consegui chegar num resultado. Por quê? Porque naquele momento eu achei que eu já ia meditar e já ia ficar zen, já ia ficar tranquilo, já ia ter um dia maravilhoso. Porém eu tentei e não tive nenhum resultado. Já no segundo dia, eu já passei a ter um pouco mais de resultado, eu já tive um dia um pouco mais tranquilo, eu já comecei a ver, opa, a meditação ela não é algo somente religioso, tá? Galera, corta tudo questão de religião aí que eu tô falando aqui, é físico, é algo real, tá? Não que a religião não seja, mas eu não quero bagunçar a religião junto com o plano de trade, tá? Então, cortem a questão de oração, essas coisas. Aqui eu tô falando de plano de trade, tá? O que a meditação tem a ver? A meditação, ela é basicamente o autocontrole do seu corpo. Não tem nada a ver com religião. O fato de você parar, sentar, fazer a troca de oxigênio no seu corpo faz com que você se sinta mais leve, se sinta mais tranquila. Então, a troca de oxigênio, né, para quem não sabe, a meditação é você se concentrar numa respiração melhor, basicamente. Então você troca de oxigênio, você se sente mais leve, uma pessoa mais tranquila, o cérebro ele começa a trabalhar com oxigênio limpo, o seu corpo trabalha com oxigênio limpo, então você se torna uma pessoa mais limpa, né? Você já corta diversos sintomas aí, como ansiedade, a cabeça perturbada, um pensamento muito avoado, né? Você fica perdendo atenção nas coisas com muita facilidade. Então a meditação ela já ajuda nesse ponto. Então na questão psicológico, você já tem um autocontrole muito forte, tá? Uma semaninha, 2 semaninhas depois que eu tava meditando, eu já consegui ter um resultado incrível, eu já consigo ter um autocontrole, eu já não passo raiva na frente do gráfico, eu não fico nervoso. Então a meditação ela me proporcionou isso. Por isso que eu recomendo muito você focar em aprender algo sobre meditar, porque meditar vai te ajudar com toda certeza, tá? Isso também me ajudou muito na minha ansiedade, eu não fico mais me mordendo, não fico mais mexendo no joelho, e eu sei que isso é um problema pessoal de muita gente, por isso que eu tô falando bastante sobre a questão da meditação, certo? Então foquem em meditar, em procurar uma melhora para si mesmo, tá? O seu corpo tem que melhorar, você tem que se sentir bem para operar, porque não adianta você entrar dentro de um gráfico e começar a operar e sendo que você tá mal, você tá num dia que não tá muito legal, você brigou com alguém, você não tá se sentindo muito bem, então você começa a operar, você não consegue ter resultados bons, alguns detalhes importantes, que nem eu disse agora, detalhes extremamente importantes acabam passando batido, tá? Então você tem que estar bem, com uma saúde boa, tá? E isso para fazer qualquer tipo de coisa. A gente tá falando sobre definir um plano de trade, mas às vezes definir um plano de investimento numa empresa, definir um plano de trabalho, definir um plano de limpeza de casa. Tudo depende de você gerar um passo a passo, seguir esse passo a passo, encontrar as melhores formas e fazer do melhor jeito, com uma cabeça limpa, com pensamento em pé, com foco em querer desenvolver, em querer aprender. E é o que eu passo dentro do meu curso, é o que eu passo aqui no canal. Eu quero que você tenha incentivo, que você faça isso por vontade de querer realmente aprender, tá? Então se você realmente tem curiosidade, tem vontade de viver de mercado financeiro, tem vontade de ter uma renda extra, nem que seja uma renda extra básica só para te ajudar a pagar aquelas continhas, eu peço a você, entre em contato comigo que eu vou te passar todos os detalhes do meu curso, tudo que eu ensino dentro de opções binárias, e com certeza você vai ter uma visão bem mais avançada sobre price action e o que é um mercado financeiro de opções binárias, tá bom? Espero que você tenha curtido esse conteúdo, esse vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like pra fortalecer de verdade aí, tá? O like vai ajudar muito na divulgação. E quem quiser, me segue aí no Instagram que eu tô postando muito conteúdo foda lá, tá bom? Tô postando bastante conteúdo de graça, bastante conteúdo que vai passar uma informação bem avançada pra vocês, tá? E a gente também tem nosso grupo no Telegram, onde a gente passa bastante conteúdo lá. Eu informo referente às lives, horários de operações, o horário que eu vou atender os alunos e também tiro muita dúvida lá, tá bom?